Seguindo com o nosso estudo dos livros de André Luiz, estamos estudando agora a libertação. Hoje é o capítulo 5, Operações Seletivas. Transcorridas algumas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais, fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões, consagrados a estranhos serviços. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros com fogo, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote. Penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Moços e velhos, homens e mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio. Alguns gemiam e choravam. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes, impressionado, o aspecto enfermiço. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que perseguem a experiência humana ali triunfavam perfeitos. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía, abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Alguns servidores da casa, em traje característicos, separavam, por grupos vários, as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. O Gúbio sabe tudo que se passa ali, toda a organização. Interessante isso. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes da aura, né? Perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário e, por isso mesmo, das mais completas. Eles vão ser, entre aspas, julgados. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera trégua, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Eles não eram considerados pessoas culpadas, e sim vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco, a espíritos satânicos, recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? O orientador obtemperou muito calmo. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege, na companhia que escolhe. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio, ou seja, lá nos umbrais, vieram ter aqui obedecendo à força de atração. É como um imã. Nós vamos para onde nós somos, para aquilo que nós temos dentro.
incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitam, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro, não encontram senão o manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Portanto, aqui sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações, desprevenidos e maliciosos. Oh, exclamei em voz sussurrante, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Gúbio já tinha explicado, ele vai explicar de novo. Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Gúbio estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Não é? E, ademais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. A lei é a mesma para todos. Vagueei o olhar em derredor e confrangeu-me-se toda a alma. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente, a esmo. À frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando o absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados! Lugar para os sacerdotes da justiça! Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários, rigorosamente trajados, à moda de lictores da roupa antiga, carregando a simbólica machadinha chama-faces ao ombro, avançavam, ladeados por servidores servidores que sobraçavam grandes tochas a lhes clarearem o caminho. Penetraram o átrio em passos rítmicos, e depois deles 7 andores, sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam os juízes esquisitamente ataviados, como se fosse uma liteira alta. Que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram, em tudo, idênticas à da sédia gestatória, das cerimônias papalinas. Eu não lembro como é que chama, tem um nome certo aquilo. Aquelas liteiras que carregam os papas no alto, assim. Os atuais papas não estão querendo usar mais isso, não. Varando agora o recinto, os lictores, ou seja, os guarda-costas, passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se, corretos, perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram, pomposos, dos tronos içados, e tomaram assento numa espécie de nicho a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Tambores variados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo,
torturando-nos a sensibilidade. Olha que vocês imaginem esse cenário, entendeu? Os juízes lá no alto da tribuna, os tambores tocando, a turba apupando em volta e os a serem julgados na frente. Uma cena terrível. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou, dirigiu-se à massa, aproximadamente nestes termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. A morte é o caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um, devidamente aplicadas em lugar e tempo justo. Então, ele está dizendo que ninguém vai dar pena nenhuma, não. É cada um que vai dizer a sua pena. Vai apenas esclarecer o crime. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Olhe só qual é o crime que estão vendo aqui, de falar mal do outro, de acusar o outro. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Calúnia, está ali. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras da malícia, da discórdia, da inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere, doravante, necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segredados à distância no curso tranquilo das águas. Todavia, chega o momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida. A maneira do batraque, encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Ou seja, ele está dizendo que é a culpa de cada um, a mente de cada um, que vai determinar o seu próprio destino. Não é ele que vai dizer, você vai viver isso, você vai viver aquilo. É você. Entendeu? Não que ele seja um anjo de bondade, ao contrário. Mas ele faz, às vezes, de estimular o sentimento para que aqueles seres acordem para as suas culpas. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Ele estimulava a culpa, ele estimulava a pessoa para ela se sentir culpada e o seu mal aparecer. Prolongando-se o intervalo, enderecei com um olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar
como vemos, a verdade contundente. Ele não está falando mentira nenhuma. Mas ele agrava o mal para que ele apareça. Não vale acusar a edilidade desta colônia, prosseguiu o voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras. Quanto ao fruto, não foge às propriedades da árvore que o produziu. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo, que ele acha que é ele, quem nos desrespeite as deliberações baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Está aqui, cada um carrega o seu, assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou o terrificante. Quem nos acusa de crueldade? Porque ele também ouvia os pensamentos dessas pessoas. Ele não era uma pessoa ignorante. Ele não era bom, magnânimo, mas ele tinha os poderes mentais como tem os outros. Quem nos acusa de crueldade? Quem será benfeitor do espírito coletivo homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? E quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viesses até aqui conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Essas pessoas chegaram lá pelos próprios esforços. Neste momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir. Muitos se posternavam de joelhos. A gente viu posturas semelhantes quando a casa transitória voou. Vocês lembram? Quantos correram dizendo que estavam penitenciados e, na verdade, não era bem assim? Imensa dor generalizava-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito como se contivesse o coração. Mas vendo, por minha vez, aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão. E por que não dizer? Ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio. Olha só o André. Lembrou, olha que o Gúbio avisou, cuidado. Exasperado, o julgador bradou colérico. Perdão? Quando desculpaste sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, através das mãos, sobre uma pobre mulher que fixava, estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Está usando a força magnética dele. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo sobre os raios positivos da atenção dele. Confesse, confesse, determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor. Eu não sei falar, deve ser francês isso aqui, confiteor. Ah, de você confessar que é culpado, culpado, culpado. E gritou lacrimosa. Perdoai-me, perdoai-me, ó meu Deus. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada. Matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassínio do meu intolerável esposo. Ela conhecia a culpa dela. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe através de todos os recursos, em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, vinho, prazer. Em vigorosa demonstração do poder, afirmou triunfante o magistrado. Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Não é? Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do terrível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba. És uma loba.
Quer dizer, ela se confessou. E ele, que tinha um poder magnético, deu ordem hipnótica para ela o que ela deveria fazer. E ela obedece, porque ela estava magnetizada com ele. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la e sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Viram como se passa? Agora a gente entende aqueles animais que a gente vê lá fora. Em voz baixa, procurei recolher o ensinamento de Gubbio que me esclareceu num sussurro. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha através da qual o credor se insinua, cobrando o pagamento. Então, se ela não tivesse essa culpa, esse remorso tão forte, ela não cairia na mão dele, iria pagar o crime da mesma forma. Como a gente cansa de ver os reencarnes de restauração. Mas ela sentia culpa, remorso, foi atraída para ele e está nessa condição. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. E, acentuando de modo singular a voz quase imperceptível, acrescentou: temos aqui a gênese, ou seja, o nascimento, a formação dos fenômenos de licantropia, de se transformar na imagem do lobo, inexplicáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Porque tem pessoas que estão em hospícios, em asilos mentais, que têm esse comportamento físico, como se fosse um animal. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, que se refere à Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Vejam só. A gente vê essas pessoas que têm o poder da palavra intenso, que faz o outro acreditar no que ele quer que acredite, desde que essa pessoa tenha dentro dela aqueles conceitos. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: essa irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores, que nunca escasseiam na senda redentora. Nós sabemos que tem lá dentro mesmo, desse grupamento, pelas minhas contas, 5% de benfeitores disfarçados para acudir as pessoas que querem mudar. Tudo, André, em casos como esse, se resume a problema de sintonia. Enquanto ela estiver sintonizada no mal, ela vai ficar assim. Onde colocarmos o pensamento, aí nos desenvolverá a própria vida. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes, interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. O magistrado, que detinha a palavra, determinou silêncio e exprobou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial
E fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em voz alta, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante em grande solenidade. Terminada que foi a locução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna, que se mantinha até então despovoada. A gente viu esse tipo de materialização em campos de luz, em locais sublimes. O mesmo acontece aí. Pouco a pouco, diante dos nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas, a que no porte guardava a maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância, em amarelo vivo, e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras, que recordavam a esbracejada expressão do ferro incandescido. Ambos os acólitos da personalidade central do trio tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós em silêncio. Inesperada aquietação tomou a turba, dantes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Alçou ele um instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispunham à anotação imediata. Antes, porém, que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. Justiça, justiça, suplicou o primeiro. Estou punindo sem culpa. Fui homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Fitando o seletor angustiosamente, reclamou. Se escolheis como equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não terminara e o segundo interferiu ajuntando. Magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usurário? Olha o que nós vamos aprender. O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou. Parece que essas pessoas não são ali do time dos ruins, não. Tem piedade, né? Nós não entendemos bem dessas coisas. Estamos aqui para aprender. Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Olha o que nós vamos aprender. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontonha moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve de balança da vida. Vemos as pessoas que estudam muito, mas não ensinam nada. As pessoas que têm bibliotecas imensas, mas não emprestam um livro. São sovinas. Não é? Não é a mesma coisa? O conhecimento é um tesouro. E ele está guardando só para si. Só eu sei. E eu vou chegar naquelas donas de casa que tem aquela receita de bolo maravilhosa, mas que não dão para ninguém. Isso é avareza. Não é avareza? Por que aquele conhecimento vai ficar só para si? Nós temos que distribuir a todos.
A gente não está habituado a esse tipo de ângulo de visão, não é? A gente pensa que ser sovino é só de bens materiais. Não, culturais também, e amor também. Nós temos que distribuir o tesouro que tivermos, ou nós vamos parar aí. Eu, hein? Vamos correr. Seguindo. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. Esta casa é de justiça, em nome do governo do mundo, afiançou o explicador sem alterar-se. Impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Mais de uma vez eles estão citando que esses seres têm sentimentos de piedade e amargura da tarefa que estão fazendo. Vamos pensar nisso. Não está explícito, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Auscultava uma formação de 8 pessoas. Todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca das observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, estandeando a enorme fúria: que ocorre neste recinto misterioso? Estou entre os caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais. Fui correto e digno, e não obstante, aposentado desde cedo. Cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com um acento colérico, aduzia aflito. Quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno. A condenação transparece de vós mesmos. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos de enfermidades que só existiam na vossa imaginação, interessada na fuga do trabalho benéfico e salvador. Viu? Debilitaste os órgãos robustos, deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistares repouso prematuro, conseguistes quanto pretendias. Quantas pessoas não se aposentam mentindo doenças, mentindo situações? Não é verdade? Isso é mentira, isso é calúnia, não é? Olha só como a gente pode ver os detalhes onde a gente não via. Empenhastes amigos, subornaste consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolveste senão dormir e conversar sem proveito? Não é verdade? Forjou uma situação para se aposentar cedo, vivendo às custas do Estado, vivendo às custas dos trabalhadores que pagavam as suas aposentadorias regularmente, para viver a larga, não é? Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao que quantos se mergulharam no panto da calúnia criminosa. O infeliz não teve forças para a tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. Alcançado o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora, pavorosamente desfigurada, que lhe lançou em rosto atrozes queixas. Por que tamanha humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu status social, e arrebanharam-me entre mulheres sem pudor. Que autoridades são essas que impõem a mim, dama de nobre procedência, ao convívio de meretrizes? Forte crise de soluço embargou-lhe a voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Ou seja, aqui ninguém engana ninguém. Consultai a própria consciência. Teríeis sido realmente a padroeira de um lar respeitável, como julgais? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher
em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos, em cuja extinção gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa a que se impunham. Ela usava do poder de dona da casa, senhora, e fingia situações, quer dizer, prostituía, para conseguir os favores de um de outro dentro da própria família. Olha só. A senhora, bom, já li aqui, ao nosso lado, aplicou um instrumento em que se salientavam pequeninos espelhos e falou para o auxiliar definindo a posição. Entidades neutras, quando chegou no grupo do Gúbio, entidades neutras. Não deu palpite nenhum. Fixou-nos com penetrante fulguração no olhar, como se nos surpreendesse. Mudo as intenções mais profundas e passou adiante. Ele descobriu quem eles eram e ficou quietinho, porque convinha. A gente vai ficar deixando... Não vamos afirmar quem eram esses. Vamos deixar no vazio. Instado por mim, Gúbio esclareceu. Não fomos acusados. Ser-nos-á possível engajamento no serviço desejado. Quer dizer, como ele é neutro, o Gregório vai aceitar vê-los. Que aparelho vem a ser esse? Indagou Eloy, antecipando-se a curiosidade. O orientador não se fez de rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nessas regiões preferem a apreensão em grupo. Que os outros, lembram que os outros juntaram em grupos? Os do mesma vibração ficaram todos reunidos. O que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia cada um, a aura de cada um. Por que nos consideram neutros? Interroguei por minha vez. O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. Só tem gradação de mal, de bem não tem. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. É calibrado só para o mal. Mas, perguntei ainda, por que se fala nesta casa em nome do governo do mundo? O instrutor endereçou um expressivo gesto e ajuntou. André, não te esqueça de que nós nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa, e não nos círculos de gloriosa santidade. Não ouvides a palavra evolução, e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Não é verdade? Quantas guerras santas tiveram? Várias, né? Em nome de Deus. Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Eu não vou explanar muito, mas vocês são capazes de saber tudo isso. Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado, e sob a vigilância das sentinelas, tornamo-nos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Gente, cada capítulo dá um filme inteiro, não é? Mais uma vez, certamente eu deixei passar muita coisa que vocês podem trazer à tona durante os comentários que podem fazer. Seja lá no Facebook, seja por e-mail, seja na área de comentários. Mas vamos ao que foi destacado nesse capítulo. Gúbio explica o método que seleciona o desencarnado para o, entre aspas, julgamento. Técnicos especializados na identificação de males numerosos através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isso mesmo, das mais complexas. Vale lembrar que ele foi dito, são milhares de pessoas que estão ali. Não dá para atender uma por uma, estão em bloco. As cores da aura determinam as tendências morais
e espirituais. Então é como separar animais pela cor que eles têm. Os brancos ficam aqui, os marrom ali, os pintados aqui. Mais ou menos assim. André pergunta como aquelas pessoas chegaram ali, ao que Gubbio explica. A maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui obedecendo às forças de atração, como um imã. Vamos para onde o nosso padrão mental nos classifica. Semelhante atrai semelhante. O problema é que, quando encarnadas, as pessoas se julgam seres maravilhosos e justos. Não é? Então, aquelas pessoas que aparentam uma angelitude, porque ela fala mansinho, que ela se comporta bem, pode esconder uma alma maléfica, que por trás faz coisas terríveis. Nós não temos competência disso. A gente conhece a pessoa pelas coisas que ela faz, e não pelo que ela aparenta. Os presentes nós só conhecemos depois que a gente desembrulha. Ele pode estar lindo embrulhado por fora, mas quando a gente abre, o presente pode não ser tão bom. Nós somos assim. 3. Diz André. Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Responde Gubbio. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que deseja e procura. Nós caminhamos para esses lugares, ninguém nos empurra para lá. Como eu mesmo vi isso quando eu era muito jovem. Eu perguntando, meu Deus, por que não acaba com essa guerra? Por que manda um ditador pior? Aí eu escutei. Não mandamos cordeiros para conter os lobos. Então é preciso que espíritos dessa natureza administrem essa malta, esse grupo de pessoas, porque só eles os entendem. Um anjo ali não conseguiria fazer a tarefa. O André, que não é anjo, queria pegar cada um e resolver o problema. Imagine um anjo, não é? Diz um dos juízes, penas lavradas pela vontade de cada um seja devidamente aplicada em lugar e tempo justos. É cada um que escolhe a pena. Não é ninguém que diz. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida. Arquivos mentais de cada um. Ou seja, é a própria pessoa que se condena sabendo do passado que é registrado na sua aura perispiritual. 5. 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana. Também dos planos inferiores, a mediunidade de materialização é possível. A gente tem que entender que isso é uma lei da física. Física, eu não gosto de usar a palavra quântica, porque não é o caso. Mas eles estão em outra forma de onda, em outra frequência, mas as leis são as mesmas. São as mesmas. É o que a gente diz. O átomo, a energia atômica, tanto faz uma bomba que estraçalha tudo, como cura uma vida. Então, é a física do átomo é assim. Então, lá é a mesma coisa. 6. Interessante observação. O que é um avarento? O que retém bens. O que são bens? São tesouros que podem ser materiais, culturais, morais, espirituais e outros tantos, que nos enriquecem de alguma maneira. E aqui eu incluí espirituais, que eu não falei quando estava lendo. Uma pessoa que tem o conhecimento espiritual, vamos falar aqui da reencarnação, e guarda isso só para si, é um avarento. Ele tem que explicar para as pessoas, por mais que as pessoas riam dele. É o tesouro que ele tem, ele precisa passar adiante. Que ele passe com delicadeza, com sutileza, mas passe, não guarde só para si. Diz aqui a vítima, entre aspas, fui homem de pensamento, de letras, entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Responde o juiz.
que fizesse do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontanha moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve a balança da vida. Já explanei bastante sobre isso, né? Outro também clama por justiça para si mesmo. Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, aposentado desde cedo, responde o juiz. Caluniasse o vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Subornasse consciências delituosas e obtivesse o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvesse senão dormir e conversar sem proveito. Forjou doenças para se aposentar e viver sem trabalhar. É crime. 8. Clama uma mulher. Arrebataram-me entre as mulheres sem pudor. Que autoridade são essas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Responde o juiz. Arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos, em cuja extinção gastarei longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. Ela fingia achaques, ela fingia uma coisa para um outro, ela prostituía as emoções para conseguir benesses de um parente ou de outro. Ela segue em prantos, mas não tem argumentos para rebater o juiz. Gente, que precioso, que precioso. Fico por aqui, deixo aqui o meu e-mail, meus contatos, aguardo ansiosa por todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.